Muita paz a todos. Então, como é esclarecedor essas lições, né? São muito esclarecedoras para a gente. Ao mesmo tempo que todas essas lições, conforme a gente vai lendo, vai entendendo, ela vai aumentando a nossa responsabilidade, né? E o aumento da responsabilidade, ele faz parte da evolução. Se a gente pega no nosso dia a dia, não é assim que funciona? A gente não nasce, não é criança, sem responsabilidade nenhuma. Daí vai crescendo, tem que ir para a escola, daí começa a ter, né, que fazer a lição de casa, daí vai crescendo um pouco mais, daí as provas da escola vão ficando mais difíceis, daí daqui a pouco começa a chegar na vida adulta, daí tem escola, tem trabalho, daí daqui a pouco tem família, né? E vai aumentando cada vez mais a responsabilidade. Então, a nossa evolução, ela é pautada no aumento de responsabilidade. E esse aumento de responsabilidade, ele tem que vir junto com o esclarecimento. Porque senão a gente pode usar mal, né, o nosso livre-arbítrio e a responsabilidade que a gente tem nas nossas mãos. Então a lição de hoje vem falar exatamente sobre isso, né? E vem falar também sobre a justiça divina, que ela é proporcional, né? Ela é justa, diferente do que a gente vê aqui na Terra, né? A justiça divina, ela é justa. Ela leva em consideração a capacidade daquele ser, ela leva em consideração, né, o desejo daquele ser, que é isso que está no cerne da lição de hoje. Desejo. A gente pensa no nosso dia a dia, quais são os meus desejos? Né? Como fala? A hora que vem um pensamento sobre qualquer coisa, né? A começar da lição. Estou andando pela rua, vejo outra pessoa, qual é o meu sentimento por ela? Né? Alguém que por qualquer motivo chamou a nossa atenção, qual é o meu sentimento por ela? Aí uma pessoa bonita, se os meus sentimentos, se os meus desejos levam para, né, o adultério, já adulterei. Por quê? O meu desejo é esse. Se eu olho uma pessoa na rua e pela condição dela, né, da forma como está se vestindo, eu já trago pensamentos sobre como aquela pessoa é, sem a conhecer, sem conversar, sem ao menos ver a atitude dela de fato, eu também já estou cometendo esse equívoco. E é sobre esses equívocos que a gente precisa pensar. Porque a todo instante a gente é chamado, né, como a gente vive em sociedade, a todo instante a gente é chamado, né, a observar aqueles que estão ao nosso redor. E o que passa pela nossa cabeça. Né? E aí vem a questão do desejo. O que a gente deseja? Então, pensando nesses pontos, né, a gente começa a policiar aquilo que a gente quer. A gente começa a policiar, né, como foi comentado, aquilo que está chegando. Porque o que está chegando, a gente não tem domínio sobre isso. A gente está andando na rua, a gente está vendo uma notícia, a gente não sabe o que vai vir. Mas a partir do momento que a gente começa com muita atenção, ver aquilo, né? E ver que aquilo não vai agregar nada para mim, ou vai me levar para um caminho que vai me comprometer, eu tenho que logo mudar o meu destino e ir para outro canto, né? A notícia, deixa para lá, né? O que eu estou olhando lá na rua, seja do ponto de vista material, né? Que às vezes a gente olha um carrão, né? Ai, queria ter. Mas esse queria ter, ele pode ter aquela conotação
Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar para um dia eu conseguir ter o mérito de ter aquilo lá. Ótimo! Mas eu queria ter, aquele cara não merece, eu tenho que ganhar, com aquele sentimento de inveja, aí o negócio entornou. Então olha só como a gente tem que prestar atenção nos nossos desejos, para que a gente vá se educando. Então por isso que, dentro do Espiritismo, a nossa responsabilidade, ela é mostrada, ela é trazida para que a gente possa trabalhar em nós a nossa mudança. Porque quem a gente consegue mudar nesse mundo? Somente nós. O outro a gente não muda. E não adianta, já tentamos. Quantas vezes a gente já ficou falando na cabeça do outro lá, que ele tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. E não muda. Não muda. Então a gente tem que mudar nós. E começar a olhar com bastante atenção aquilo que passa dentro de nós. Monitorando os nossos pensamentos de forma vigilante. Monitorando os nossos sentimentos, os nossos desejos. Para que, assim que vê alguma coisa que a gente sabe que não é boa, a gente já muda de canal. Os espíritos falam que a gente é como uma estação de rádio, que a todo momento a gente está transmitindo e recebendo. Todo momento. Só que a nossa mão está lá no botãozinho que muda a estação. Ali a gente pode mexer a qualquer hora. Então, se a gente está recebendo algo que é ruim, vamos mudar de canal. Vamos mudar os nossos pensamentos e ir para o que é bom. Aquilo que está vindo de fora, vamos passar pelo crivo da razão. Porque, como foi comentado aqui hoje, a gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo fora. A gente tem que olhar com muita atenção, Ver o que se faz de bom e o que se faz de ruim. A gente tem que olhar, assim, aquilo que falam e aquilo que fazem. Porque se a gente não fizer isso, como também foi comentado, a gente vai se permitir estar junto de laranjas podres. Aqueles que falam o que a gente quer escutar, só que são como aves de rapina, como diz Jesus. Então a gente tem que prestar atenção em tudo isso. Para que, dentro da sociedade que a gente vive, a gente consiga separar o que é bom de fato do que é mal de fato. E assim a gente vai escolhendo para qual caminho a gente quer seguir. E o Evangelho ele é tão esclarecedor que ele fala que a dor é consequência dessas escolhas. Então, se a gente pega hoje uma pessoa que, de repente, já na maturidade, está passando por dificuldades. Sabemos, conhecemos irmãos que no período de juventude, quando tinham possibilidade de estudar, de trabalhar, decidiram ir por outro caminho. E hoje estão passando por dificuldade. Então olha só como funciona. Mas e aqueles que não tiveram essa escolha? Daí a gente vê, dentro da doutrina ela explica que em tempos remotos eles escolheram mal e hoje, eles estão recebendo a consequência das suas escolhas. Então, tendo esses esclarecimentos, aprofundando sobre esses ensinamentos, esses conceitos, a gente vai vendo que tudo aquilo que a gente faz, que a gente fala, que a gente pensa, gera consequência. E, isso tem que ser um motivo para a gente de força, para que a gente venha fazer aquilo que tem que ser feito de maneira correta. Não aquilo que é o nosso impulso
ruim, viciado, egoísta, orgulhoso, manda a gente fazer. Então é uma luta constante, né? Que todos nós temos no nosso dia a dia. E aí entram todas as dificuldades, seja ela do ponto de vista financeiro, de saúde, de relacionamento, que um tem mais uma coisa, outro tem mais outra. A gente tem que aprender a lidar com essas situações, vivendo com elas, né? Porque Jesus vem e diz para a gente desenvolver o amor. E o que é o amor? É a soma de todas as virtudes. Soma de todas as virtudes. E como a gente desenvolve virtude? É pedindo para Deus, ai Deus, me dá paciência. Quantas vezes a gente já fez isso? E daí o que vem na sequência? Parece que vem mais chumbo, né? Mas só que Deus está nos ajudando. Porque virtude, né, se desenvolve. E o desenvolvimento é através do trabalho. Então, quando a gente precisa desenvolver mais, Deus dá a oportunidade da gente ser paciente. E aí a gente vai, através do nosso trabalho, desenvolvendo essa paciência. E olha que a paciência é uma das virtudes. Quantas existem? Então a gente vai ter que desenvolver cada uma delas para que a gente tenha, né, cada vez mais esse amor que Jesus veio nos falar. Então é um trabalho, né? E agora com esclarecimento, a gente consegue trabalhar de uma maneira melhor. Porque a gente volta a atenção para nós mesmos. A gente para de culpar o outro. E a gente começa a ver aquilo que a gente tem que fazer para mudar dentro de nós. E decidir, né, de forma mais acertada. Então esse é o nosso propósito aqui na Terra, né? Esse é o nosso propósito no momento de evolução que a gente está hoje. É lidar contra, né? Lidar com as imperfeições que todos nós temos. Então é um trabalho. Hoje duro, difícil, mas que ao longo do tempo, conforme a gente vai trabalhando, né, isso vai ficando mais fácil, porque vai diminuindo a nossa revolta, vai diminuindo, né, a nossa preguiça, vai diminuindo aqueles sentimentos que impedem que a gente avance. Ou seja, todos aqueles que a gente fica acomodado e coloca a responsabilidade no outro. Então vamos pensar bem em tudo isso e ver a extensão da nossa responsabilidade. Porque quanto mais esclarecido a gente tiver, melhor a gente consegue fazer uso das ferramentas e das oportunidades que nos chegam. E aí a gente vai vendo que, né, as dificuldades na nossa vida são escola para a gente. E basta a gente ver a experiência que a gente tem hoje. Ela veio de momentos tranquilos, ou veio de momentos que a gente teve que sair da zona de conforto e teve que se reinventar. E a gente vai ver que quanto mais difícil foi o problema que a gente enfrentou no passado, mais experiência a gente ganhou hoje. Então a gente tem que ver tudo isso com outros olhos, né? Para que a gente consiga aproveitar as oportunidades que nos chegam, para que a gente desenvolva esse amor que Jesus trouxe para nós, né? Então, vamos pensar em tudo isso que foi falado e comentado aqui hoje, passando pelo crivo da razão, para que a gente possa guardar aquilo que é útil e importante e aquilo que não é, deixa passar. Então, com os nossos pensamentos ainda elevados a Deus, vamos agradecer pela oportunidade abençoada de estar nesta casa mais um dia, agradecer aos mentores da casa e aos nossos mentores, que sem o apoio deles a gente não teria condições de fazer essa reunião, e agradecidos, pedimos a Jesus que ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para que consigamos entender essas lições e, principalmente, para que tenhamos vontade e coragem de colocar isso em prática no nosso dia a dia. Muita paz a todos.